Os Estados Unidos enfrentam mais uma paralisação parcial do governo federal, o chamado shutdown provocado aí pelo impasse entre democratas e republicanos em torno do orçamento e também da política migratória. Donald Trump condicionou a aprovação das contas públicas à liberação de recursos para medidas de segurança na fronteira com o México, enquanto a oposição defende a manutenção de programas de assistência aos imigrantes. Para a gente falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Meio-Dia em Pauta Amanda Volney, especialista em compliance e imigração. Olá, Amanda, seja bem-vinda à 98 News. Olá, todo mundo. É muito prazer estar aqui na 98 News. Vamos lá falar desse assunto tão importante e atual, né, que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Bom, Amanda, esse embate, ele acaba reacendendo esse debate sobre o controle das fronteiras e também a influência da pauta migratória na política americana, especialmente em um ano pré-eleitoral, com os olhos do mundo voltados aí às eleições legislativas de meio de mandato. Como que essa política de imigração se tornou o centro da disputa que levou a esse desligamento lá nos Estados Unidos? Acontece que a lei orçamentária nos Estados Unidos, ela faz com que os dois partidos principais, democratas e republicanos, precisem passar tudo que eles vão investir agora, nesse momento que começou o ano fiscal de 2026, dia 1º de outubro. E com a pauta migratória muito em foco, os democratas, eles pretendem passar projetos de lei com um foco adicional em Medicaid, que é basicamente o fornecimento de auxílio de saúde focado em imigrantes, e esse é a maior contrapartida dos republicanos, que não aceitam esse projeto de lei, e aí a lei orçamentária para o próximo ano está paralisada basicamente por conta desse projeto em específico. Esse é o maior gargalo nesse momento. Então, como toda a administração Trump, ela vem com um foco em ter e dar mais importância para os americanos, não vemos um momento de exceção que eles encontrem esse ponto para que algum dos dois partidos tenha mais flexibilidade, porque de outro lado a administração Trump não vai aceitar que essa lei passe, os democratas estão batendo no pé para que essa lei passe com foco total na imigração. De um lado, não vão aceitar que os impostos sejam destinados para essa lei, e os democratas, por ser uma agenda completamente democrata para o apoio aos imigrantes, eles vão continuar batendo o pé. Bom, é uma queda de braços entre um lado e outro. Nessa queda de braços entre um lado e outro, quais são as armas, né? O que está em jogo, tanto para Donald Trump quanto para os democratas, nessa negociação? E quais são as armas que eles podem utilizar? E até se essas armas serão fortes para chegar a um impasse, ou a solução desse impasse, aliás. As armas, infelizmente, já estão até sendo utilizadas, e isso até chega a ser um pouco complexo, porque atinge os Estados Unidos como um todo, porque o que acontece? Não há repasse de, por exemplo, recebimentos de salários para os funcionários federais. Então, você vê que qualquer tipo de fornecimento de manutenção da máquina pública está paralisada. E aí vão piorando e agravando, como o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, falou na sexta-feira, que vai começar demissões em massa, porque não há como manter mais esses funcionários para os pagamentos do próximo mês sem a aprovação da lei orçamentária, em vez da suspensão, que é o que acontece quando há esse impasse, né? Esse impasse já aconteceu outras vezes na administração Trump passada, de 2018, 2019, aconteceu, foi quando ficou 75 dias paralisado, os Estados Unidos completamente paralisado por isso, pela não aprovação da lei orçamentária. Então, as armas que eles encontram é justamente isso, forçar que o país pare para benefício ali do seu partido. Então, como os republicanos não vão permitir que essa lei passe, vão sofrer consequências no PIB, vão sofrer consequências de enfrentamento de filas de espera em aeroportos. Os aeroportos serão
vão ter mais enfrentamento de filas, porque, por exemplo, os agentes migratórios que ficam ali fazendo a entrevista de entrada vão ser reduzidos. Então, desde impostos até em chegada de turismo para fomentar os Estados Unidos como um todo vai ser prejudicado. E, Amanda, você até falou sobre alguns impactos, né, para a população que vive nos Estados Unidos como um todo, e eu quero agora tratar especificamente sobre imigrantes. Quais podem ser os impactos sociais e econômicos a essa população, especificamente com esse bloqueio orçamentário nos Estados Unidos? O maior impacto é sobre quem está no processo migratório, porque vai sofrer atrasos expressivos. Porque, apesar de que quando faz um processo migratório de residente permanente, as taxas que o próprio aplicante já paga, elas financiam o oficial que vai estar analisando. Na segunda fase, que a gente chama no consulado, vai haver atrasos ou até reagendamentos, porque você pensa que todos os consulados ao redor do mundo têm um agente, tem vários agentes, na realidade, imigratórios dos Estados Unidos. Esses agentes estão sofrendo suspensões, podem sofrer demissões em massa, que também impacta quem está trabalhando nos consulados ao redor do mundo. Então, por exemplo, se você está esperando o seu visto de turismo, um agendamento para o seu visto de turismo, para o seu visto de estudante, se você está esperando algum tipo de análise do Departamento do Trabalho nos Estados Unidos para um visto permanente, vai sofrer atrasos expressivos, pode sofrer reagendamentos, porque eles podem simplesmente fechar a janela de agendamentos, e isso faz com que você tenha talvez até que pagar novas taxas, ou que você precise esperar que toda essa lei orçamentária seja aprovada para aí sim você conseguir fazer o seu agendamento. Então, esse é o maior impacto que a gente vê para os imigrantes. Eleições em 2026, agora em novembro, eleições legislativas nos Estados Unidos. E na última votação, a votação que causou o shutdown, o presidente Trump perdeu inclusive apoio de senadores republicanos, o que causou um espanto danado para a base de Donald Trump no Congresso americano. Essa disputa já começou para definir quem terá novamente o controle do Congresso, se os republicanos continuam mantendo ou se os democratas assumem. O quanto esse tema vai ser importante nessa agenda de discussões para as eleições legislativas? É muito importante a gente falar sobre isso, porque tudo tem essa polarização, né? Então, temos também o Partido Central, que fala-se que não são exatamente nem republicanos, nem democratas, mas eles estão ali no centro, que ficam no meio termo, vamos assim dizer. Então, essas cadeiras, elas têm um peso, e um pouco contrário de 2019, que aconteceu essa distinção em que os republicanos tiveram um apoio contrário à administração de Trump. Nesse momento, a gente vê que os republicanos estão mais fechados em realmente estar com a administração de Trump, e até uma diferenciação em que os democratas estão apoiando um pouco a mais. Não a quantidade necessária para aprovar a lei orçamentária, e também falta-se ali o que a Casa Branca, né, os porta-vozes oficiais da Casa Branca falam, é que cerca de 3 a 5, faltam 3 a 5 democratas para apoiar que a agenda correta, vamos assim dizer, passe para que a lei orçamentária seja aprovada. Então, a gente vê que a movimentação está contrária, ela está numa onda contrária do que aconteceu em 2019, do que está acontecendo agora de 2005 para 2026, na próxima eleição. Amanda Volney, especialista em compliance e imigração, falando com a gente sobre essa segunda semana da paralisação parcial do governo federal lá nos Estados Unidos, o chamado shutdown, e os impactos aí na imigração lá nos Estados Unidos. Amanda, muito obrigado pela análise, pelas explicações, e uma boa semana para você. Igualmente, muito obrigada.